Graça e paz, irmãos, da parte do Senhor e Salvador Yeshua. Louva ao Criador pela bondade dele e que essa palavra, continuação do outro vídeo, exemplos de filho de Yahvé, Deus por adoção. Vai ser uma continuidade, uma conclusão, né? Da última vez eu falei a respeito de Jó, dado como exemplo, né? Citei a passagem do capítulo 1 e agora eu vou ficar em Lucas, falando do mesmo assunto, né? Porque Jó, antes do Salvador Yeshua, demonstra o trabalhar perfeito do Criador em todos os tempos. E o Cristo em carne discipulou homens, falou do reino para multidões, porque o reino tem que ser o nosso foco. Para entender o reino, para viver o reino, é preciso entender os evangelhos, entender tudo que foi dado ao apóstolo Paulo, porque houve essa necessidade após Yeshua ressuscitar. Então ele deu esse presente para que possamos ter uma clareza mais ampla de como nos conduzir nessa terra, tendo a consciência de que ele é o reino. Tem vídeos que falam a respeito disso, que o reino não vem de modo visível, né? Mas ele está no nosso meio. Ele falou isso para os fariseus, porque os fariseus não foram zelosos. Eram zelosos à lei, mas não compreendeu que ali estava o Filho de Deus, como tem outro vídeo também que fala quem vocês dizem que sou, tá no canal, aconselho que assistam. Ele quer ser testemunhado como Filho de Deus. E ele, o Filho de Deus, veio a este mundo. Foi concluído um plano do Criador perfeito nele, executado com eficiência, aceito, definitivo, como diz Hebreus 10. E o reino, ele não é de forma visível, mas ele está no nosso meio, ou seja, o Cristo ressuscitado, Yeshua ressuscitado, precisa estar no nosso meio. Precisamos estar com ele. E eu vou ler outras palavras a respeito de segui-lo, que faz toda a diferença quando entendemos, né? Esse reino maravilhoso, o reino de Deus. Eu vou ler aqui Lucas 14, a partir do 15. E que o Senhor opere grandemente, como tem operado, para que a mensagem seja impactante na vida de todos, dando discernimento, né? Porque é necessário que discernimos a palavra do Salvador Yeshua, para nos encaixarmos, né, nessa condição a qual ele nos coloca. É necessário, né? Olha só, a partir do verso 15 diz: Ao ouvir isso, um dos que estavam à mesa com Jesus disse-lhe: Feliz será aquele que comer no banquete do reino de Deus. Vou ler novamente. Ao ouvir isso, ao ouvir o quê? Olha aqui que diz no verso 14. Feliz será você, porque estes não têm como retribuir. A sua recompensa virá na ressurreição do justo. A recompensa virá na ressurreição dos justos. Por que ele fala isso? Porque se você ler a partir do verso 1, você vai entender claramente, né? Que ele está sempre falando a respeito ali de coisas grandiosas do reino para os fariseus, quando, né, era interrogado, quando se aproximavam dele. Mas o foco de Yeshua é trazer o reino, a compreensão do reino. Então aí ele fala no versos 15. Ao ouvir isso, um dos que estavam à mesa com Jesus disse: Feliz será aquele que comer no banquete do reino de Deus. Jesus respondeu: Certo homem, inicia a parábola, né? Certo homem estava, ou abre aspas, certo homem estava preparando um grande banquete e convidou muitas pessoas.
Na hora de começar, enviou seu servo para dizer aos que haviam sido convidados: Venham, pois tudo já está pronto. Mas eles começaram, um por um, a apresentar desculpas. O primeiro disse: Acabei de comprar uma propriedade e preciso ir vê-la. Por favor, desculpe-me. Entendo que aqui, quando ele fala que um certo homem, é uma parábola, né? Ele está trazendo desde o princípio o agir do Todo-Poderoso em trabalhar na vida de homens, convidando-os a andarem segundo os preceitos dele, segundo a vontade dele. A palavra diz que um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Mas é ele que está no controle de tudo, né? Então, o que ele nos tem dado, no que se refere à humanidade, é o conhecimento de um caminho estreito, de um caminho que leva à salvação, à vida eterna. E aqui Yeshua coloca a parábola muito bem colocada, porque ele está trazendo, né, está fazendo menção a tudo isso, né? E aqui no verso 19 diz: Outro disse: Acabei de comprar 5 juntas de bois e estou indo experimentá-las. Por favor, desculpe-me. Ainda outro disse: Acabo de me casar, por isso não posso ir. O servo voltou e relatou isso ao seu senhor. Então o dono da casa irou-se e ordenou ao seu servo: Vá rapidamente para as ruas e becos da cidade e traga os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos. Disse o servo: O que o Senhor ordenou foi feito e ainda há lugar. Vou parar aqui, né? Aqui, gente, tá. Não vou conseguir passar em pouco tempo, mas percebam que aqui tá um resumo do que se refere à humanidade. E as ocupações, né? A própria palavra diz que onde estiver o teu coração, lá está o teu tesouro. Onde estiver as nossas ocupações, lá está a nossa razão de viver, de querer viver, né? E enxergando, né, a questão histórica da humanidade, o Senhor não deixou de agir. O Senhor não deixou de enviar pessoas para fazer convites, para estar de acordo com o que Ele quer para filhos, né? Para que os filhos por adoção estejam alinhados. Volto a dizer, vou fazendo sempre resumo, porque não dá para falar que é um assunto muito grandioso, muito extenso. O Senhor fez o convite a Abraão, está aqui o exemplo, para que ele saísse da parentela. E ele iria para um lugar que o Senhor mostraria. Aqui, Yeshua coloca: Ainda outro disse: Acabo de me casar, por isso não posso ir. Ao contrário do que Abraão disse. Abraão, de imediato, entendeu que a vontade do Pai para a vida dele seria mais importante, né? Então ele seguiu o caminho de fé. E aí tem a questão dos bens, né? A questão dos bens. O que não falta são pessoas com estímulo, né? Essa palavra, com estímulo para lutar e conseguir os seus bens. Uns não medem esforços, né? Outros até dão tudo de si para ter os bens. São coisas que ocupam o tempo e a mente como prioridade a essas pessoas. E essa é uma questão muito séria e perigosa, porque influencia bastante, né? Influencia bastante. Aqui, ó, no versos 21 diz: O servo voltou e relatou isso ao seu senhor. Então o dono da casa irou-se e ordenou ao seu servo:
vá rapidamente para as ruas e becos da cidade e traga os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos. Por quê? Porque essa é uma classe de pessoas que tem uma deficiência ou tem dificuldades na vida, que quando se deparam com palavras de salvação, palavras de esperança, palavras que geram cura, essas pessoas se apegam, creem, porque elas não têm, tá bem claro aqui, né? Elas não têm ocupações, independente da deficiência, do como essa pessoa se encontra na questão física, né? Mas elas não perdem tempo, elas vão de imediato. Então perceba a gravidade aqui. O texto está querendo nos passar na interpretação de que quanto maior for a dificuldade no que se refere à questão física e financeira na vida de uma pessoa, mais essa pessoa pode estar próximo de ser redimido, de aceitar as orientações e compreender o reino. Mas tem muitas coisas, no caso dos fariseus, que os mantinham ocupados, que eram os conceitos elevados, né, que eles tinham. Eles tinham uma certa autoridade sobre pessoas. Então o evangelho do reino que estava sendo apregoado ali por Yeshua em carne, era um evangelho levado às pessoas mais necessitadas. Aquelas que, ouvindo palavras grandiosas da parte de Yeshua, entenderam que só poderia ser o Filho do Todo-Poderoso. Essas pessoas estavam abertas, embora não discerniam tudo, né? Mas elas estavam abertas a ouvir. Hoje nós percebemos, eu percebo, que todas as distrações, as ferramentas, elas são mais voltadas para questões físicas e necessidades físicas, carnais. E embora as pessoas talvez não tenham essa clareza, mas elas já estão de forma automática voltadas para as coisas da carne. E o espírito sempre perdendo no que se refere à questão de buscas. Quando coloca algo que estimula a curiosidade, dá vontade de querer saber mais, é tudo que é relacionado à carne, à impiedade. Quando é relacionado ao espírito, ao crescimento, a evoluir e à palavra do Senhor, que vai nos levar a esse conhecimento do reino, as pessoas não vão adiante. Esse é um ponto. Então essas pessoas aqui, no que se refere aqui à parábola de Lucas 14, parábolas colocadas por Yeshua, a partir do versos 15, essas pessoas estão ocupadíssimas, se desculpando pelo indesculpável, né? Mas que na verdade, inconscientes ou não, estão negando o Filho, independente de serem religiosas ou não. E quero colocar um ponto aqui. Geralmente quem dá ouvido a essas palavras grandiosas que tem como objetivo nos levar à compreensão do reino e à vida eterna no Filho, seguindo-o de modo correto, as pessoas que não são religiosas têm mais chances, porque não estão dispersas, não estão certas de que sabem tudo, que já estão orientadas de modo correto. Essas pessoas se apegam a um conhecimento que, embora para elas seja um conhecimento novo, que elas são levadas pela curiosidade. E aí, ao ouvir, né, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra, essa pessoa vai lá na frente, depois de ouvir, decidir se é relevante ou não para ela. E geralmente essas pessoas são alcançadas. Por isso que a palavra do Senhor fala aqui, né? Que aqui, na parábola, ele fala, vá rapidamente. Sem pensar, sem traz esse entendimento, sem questionar. Vá rapidamente. Por quê? Primeiro, existe a necessidade dessas pessoas e existe o anseio do Salvador da Glória em receber. Esses que recebem o seu reino, o recebem nas suas vidas, né? Vá rapidamente para as ruas e becos da cidade
e traga os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos. Dependendo da orientação de cada instituição, muitas das vezes as pessoas não estão levadas a preocupar-se com as necessidades dessas pessoas, e sim em continuar naquele contínuo ritual, né? Disse o servo: o que o Senhor ordenou foi feito, e ainda há lugar. Então o Senhor disse ao servo: vá pelos caminhos valados, e obrigue-os a entrar, para que a minha casa fique cheia. Eu lhes digo, nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete. Porque Yeshua, ele é paciente, ele é tolerante, com muitas questões no que se refere à orientação espiritual das pessoas. Yeshua não traz confusão em nada, pelo contrário. Tem muitas pessoas que precisam passar por vários caminhos para chegar a uma compreensão de que o caminho é um e que muitas das vezes deu muitas voltas, né, para chegar à conclusão real, que é a orientação no Espírito e a leitura da palavra do Senhor. Partindo disso, vem a obediência. Esses servos aqui estavam prontos a ouvir o Salvador. E quando fala do banquete, por isso que eu coloquei essa mensagem, ao contrário do que os filhos de Jó estavam fazendo, porque para e perceba, vou fazer aqui uma comparação. Supondo que você é um cristão renovado, tolerante, com tantos comportamentos contrários, você decide fazer um banquete na sua casa. Aí você compra aquilo que você sabe que seus convidados vão se alegrar. Você vai convidar pessoas que estão voltadas ao álcool, voltada às coisas que alegram a carne, né? Às vezes tem um pouco de promiscuidade no meio, pessoas que não vigiam o seu olhar, o modo de falar, mas são pessoas próximas a você, que você os ama. Você vai convidar essas pessoas. Tua casa vai encher. Vai lotar de gente. Porque você está convidando as pessoas e oferecendo a elas o que elas querem. E se você for fazer uma análise mais profunda, não trata-se de uma consideração do que você representa para a pessoa, mas do envolvimento. Se não for, se você não colocar tudo isso que vai alegrar as pessoas, elas vão achar chato esse banquete. Se for um banquete saudável, você coloca ali de surpresa a palavra, as pessoas vão começar a se cansar, não vai querer te ouvir. E se um ou outro ouvir, vai ser por educação, né? Vai ser por educação, fazendo aqui uma análise. Havendo alguém que colhe, aleluia, né? Mas é pouco provável, né? Pouco provável. Mas aí você faz a outra análise. Você convida alguém para um estudo bíblico, para a leitura da palavra, para falar sobre a palavra do Senhor, sobre o reino. Faça uma análise. Quem iria? Quem iria? Só aí já esse pensamento já faz você refletir em muitas questões, né? Então, mas o foco aqui é o banquete oferecido lá pelos filhos de Jó. Jó não fazia parte disso, né? E todos morreram, porque estava tudo voltado para a carne. A misericórdia do Senhor se encerrou naquele momento ali para os filhos de Jó. Que se refere à vida, né? A vida aqui nesta terra. Acabou. Foi o fim. E eles morreram na condição de erro. Mas a palavra do Senhor aqui quer nos trazer
um alinhamento correto dos filhos por adoção, compreendendo o reino, que é Yeshua. Olha aqui o que diz Lucas 18. Lucas 18, 22. Ao ouvir isso, disse-lhe Jesus: falta-lhes ainda uma coisa. Falta-lhes ainda uma coisa. Venda tudo o que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Aqui o Senhor está colocando uma questão muito importante, que é do jovem, do homem rico, né? Esse homem, ele pergunta, vou ler aqui o 18, ó. Certo homem importante lhe perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Por que você me chama bom? Respondeu Jesus. Não há ninguém que seja bom, a não ser somente Deus. Você conhece os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falsos testemunhos, honra teu pai e tua mãe? A tudo isso tenho obedecido desde a adolescência, disse ele. Até aqui. Porque aqui Yeshua está trazendo a esse jovem e a todos, sem exceção, da humanidade inteira, que muitos propagam que creem no Todo-Poderoso, que ama o seu próximo, por conta que esses mandamentos aqui nos levam a isso, a entender assim, ó, não adulterarás, vai honrar a família, né? Princípios, pudores. Não matarás, amará o teu próximo, né? Não terá sobre tua mão sangue, né, alheio. Não furtarás, não enriquecerá através do furto, das sonegações, de maneira ilícita. Será uma pessoa justa, né? Não darás falsos testemunhos. Andará em caminho reto, procedendo segundo um justo, né? Uma pessoa que não se alinha à impiedade. Honra teu pai e tua mãe. Essa pessoa tem tudo para ter uma vida longa sobre a terra. Por quê? Porque está obedecendo esses mandamentos. Mas é suficiente? Não é suficiente. E é por isso que Yeshua continua aqui, ó. A tudo isso tenho obedecido desde a adolescência, disse ele. Ao ouvir isso, disse-lhe Jesus: falta-lhe ainda uma coisa. Tá vendo, gente? Por isso que o caminho é estreito. Mas o caminho estreito te leva a uma revelação poderosíssima que te capacita a tudo. A obedecer os mandamentos que são do homem para o Todo-Poderoso na questão da adoração. A obedecer os mandamentos que se refere ao amor ao próximo, para que tudo lhe vá bem na terra. E principalmente obedecer o que disse o Yeshua ressuscitado. A questão das advertências para que nós possamos nos conduzir de acordo, né? E o que nos falta? Ó? Venda tudo o que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Aqui o Senhor está colocando, não quer dizer que as pessoas têm que se abster de ter seus bens, suas coisas, seu conforto, né? Porque assim, aqui o Senhor está colocando da seguinte maneira, que o que está no coração desse homem é o que ele possui. A garantia para ele, a ocupação, para ele a importância é o que ele tem, né? Por isso que eu falei lá do início, que as ocupações do coração, né, está o tesouro do homem, né? Então, Yeshua continua dizendo aqui, ó, depois venha e siga-me, ou seja, precisamos estar em uma condição para
segui-lo. E vou continuar lendo. Ouvindo isso, ele ficou triste porque era muito rico. Vendo-o entristecido, Jesus disse: Como é difícil os ricos entrar no reino de Deus. De fato, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Porque o reino de Deus, gente, vou ler aqui Lucas 13, vou botar aqui um pouquinho, está além do que é propagado nas instituições, está além do que as pessoas creem, né? Quando ainda não foram renovados. Ó, capítulo 13, versos 22 diz. Não, peraí, eu anotei errado. Até o 22, tá? Olha aqui, ó. A partir do verso 14. Indignado porque Jesus havia curado no sábado, o dirigente da sinagoga disse ao povo: Há 6 dias em que se deve trabalhar. Venham para ser curados nesses dias e não no sábado. O Senhor lhe respondeu: Hipócritas, cada um de vocês não desamarra no sábado o seu boi ou o jumento do estábulo e o leva dali para dar-lhe água? Então, esta mulher, uma filha de Abraão, a quem Satanás mantinha presa por 18 longos anos, não deveria, no dia de sábado, ser libertada daquilo que a aprende? Yeshua sempre está trazendo a visão, o entendimento além, né? Estou falando aqui da questão do reino que esses filhos por adoção precisam compreendê-lo, né? Que muitos ainda estão aprisionados em ensinamentos errôneos, mas precisam elevar-se à palavra do Senhor, né? Então, o questionamento dessa vez aqui foi por conta dos sábados, né? Tem muitos que se apegam a, entre aspas, guarda do sábado, né? E isso é uma coisa que está totalmente fora de contexto quando se refere à santificação, né? Devemos nos guardar de fazer o mal toda a vida. O sábado, não só o sábado, mas o domingo ou os dias de festa, devemos guardar o nosso pé. É hipocrisia santificar um dia e você não está alinhado no corpo, num completo, no inteiro. Ainda se encontra de alguma maneira aprisionada, como no caso dessa mulher aqui. Ela estava presa, uma filha de Abraão. Ela estava presa em quê? Certamente, né? Hoje posso comparar a conceitos de homens, a doutrinas de homens, que não a palavra do Senhor, o Evangelho, que liberta e que nos dá uma clareza sobre o reino, sobre a vontade do Salvador, Yeshua, né? Então ele libertar essa mulher. E o reino está aí para ser propagado, que leva à libertação de muitos cativos, né? E aqui no capítulo 10, é tudo Lucas, gente. Falei para vocês que não vou sair de Lucas, tá? No capítulo 10, deixa eu ver aqui. Ó, a partir do 38, ó. Caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado, onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço e, aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Diz-lhe que me ajude. Respondeu o Senhor: Marta, Marta,
você está preocupada, inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. Aqui já conclui o que eu estou falando desde o início do vídeo. Conclui o que foi lido, a questão do banquete, do convite que o Senhor faz a um povo. O convite do Senhor não traz confusão para entendimento. O convite dele é: venha e siga-me. Só que as ocupações da vida das pessoas, as inúmeras ocupações, é para elas dificultoso demais seguir o Senhor e Salvador Yeshua, que é por fé, é por amor, é por reconhecê-lo, quem ele é, que ele fez como Filho de Deus, veio a este mundo e através dele temos acesso como mediador ao Todo-Poderoso. Somos filhos por adoção, porque cremos que nele foi estabelecida a nova aliança, a justiça, e o poder e a autoridade está sobre ele, como diz em Isaías 9. E ele é que julgará a todos, né? Então, Marta está muito inquieta aqui, inquietíssima, né? E pergunta para o Senhor: por que que não vem, né, com minhas palavras? Diz a ela que me ajude. Ou seja, as pessoas estão tão sobrecarregadas com vários e vários dogmas e pesos e estão crendo que é assim que tem que ser. Não existe outro caminho, não existe outro meio. Quando Marta se desocupa de tudo, deixa tudo para trás, e eu quero a tua palavra. Eu quero ouvir, eu quero saber qual é a tua vontade, eu quero fazer parte, com o meu entendimento, né? Quero fazer parte dos filhos por adoção a esse reino. E, gente, esse vídeo ele poderia ficar até 2 horas se eu for falar desse assunto. Mas perceba que estamos num tempo que é importantíssimo que a gente dê a importância à palavra do Senhor, porque estamos já no fim. Tem palavra que diz: quando disserem paz e segurança, virá sobre eles repentina destruição. O engano piramidal daqueles que estão no poder, querendo controlar o mundo, está a todo vapor. E nós, cristãos, muitas das vezes ficamos de um lado no que se refere questão de lideranças nacional, visando a questão dos bons princípios que são colocados, tudo aquilo que é defendido para o bom alinhamento e andamento no que se refere à humanidade. Mas a palavra é clara, né? Porque o mundo, a paz que o mundo oferece não é a paz que o Senhor nos oferece. Se esse vídeo cair, depois eu vou continuar, tá bom? Então temos que buscar a paz do Senhor, que é a verdadeira, né? E a palavra também diz em Mateus 24 que, se possível, enganaria até os eleitos.